povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Ora, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa reflexão dominical. Iremos ao sabor da liturgia, mas agora trataremos temas um pouco mais abrangentes. Então, neste primeiro domingo da Quaresma, eu gostaria-vos de falar sobre o que é a Quaresma, sobre o que é que significa este tempo de Quaresma, que às vezes tão intensamente deve ser vivido e nos passa por nós como um certo número de ritos que nós devemos de cumprir para depois celebrar a Páscoa do Senhor. A Quaresma é muito mais do que isto. Começaria-vos por dizer que a Quaresma é um tempo especial. Nós temos algumas noções de tempo. Concretamente, quando nós falamos, teoricamente, nós estabelecemos dois tempos. Um tempo que é cronométrico, que é um tempo que nós medimos na nossa cultura romana, na nossa cultura cristã, nós medimos um ano. O tempo cronométrico, um ano, 12 meses, umas tantas semanas, 365 dias. Este é o tempo cronométrico que nós chamamos o Cronos. Todas estas definições vêm do grego. E depois nós temos um tempo que é o Kairos, um tempo que nós chamamos Kairos. Este Kairos é um tempo, mas é um tempo particular, é um tempo especial. Por exemplo, nós dizemos assim, estamos, quando chega a junho, julho, por aí, nós dizemos que estamos no tempo das cerejas. Quer dizer que aquele é o tempo propício para nós encontrarmos cerejas. Bem, hoje atualmente, com todo o progresso, com toda a tecnologia, nós já podemos encontrar cerejas até fora do tempo delas. Mas, pela lei da natureza, o tempo das cerejas é aquele, como o tempo das laranjas, como o tempo do verão, por exemplo, não é? Mas o Kairos é um tempo particular. E então nós, na Igreja, temos estes tempos que são Kairos, que é o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo da Quaresma e depois o tempo pascal, que são intercalados pelo tempo comum. Então, hoje nós vamos falar deste ciclo pascal, deste ciclo pascualino, deste ciclo que nos leva a esta grande celebração, que é a celebração dos cristãos, é a Páscoa, a grande celebração. Então, nós temos o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo particular para celebrar um acontecimento pascal. Então, neste ciclo pascal, nós temos o tempo da Quaresma, depois temos a grande Semana Santa, onde nós introduzimos o tríodo pascal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, que nos leva à celebração da grande vigília. O tempo da Quaresma nasceu com uma particular missão, mas ele inspira-se na caminhada do povo do deserto, depois da saída do Egito, aqueles 40 anos que o povo do deserto caminhou pelo deserto à procura da terra prometida. Aqui,
ao contrário de nós, o tempo dos 40 anos no deserto começaram com a Páscoa do povo do Egito, que estava prisioneiro no Egito e que se deu aquela grande celebração que o faraó autorizou o povo a sair do Egito para ir adorar a Deus no deserto. Então, com o povo de Israel, esta quaresma, este tempo de 40 anos de caminhada começou depois da Páscoa. Para nós cristãos, nós celebramos antes do grande acontecimento da Páscoa. E a quaresma, como já referi, ela é um tempo forte de preparação para este encontro com Jesus ressuscitado. Porque a Páscoa é isso, é encontrar-se na ressurreição de Jesus e com Jesus que ressuscita para a redenção da humanidade. Então, nós aqui temos este tempo que começa na quarta-feira de cinzas, com uma grande celebração em que nos recorda que nós somos criaturas de Deus, não é? Nós vamos àquela celebração e ao momento da imposição das cinzas, em que o sacerdote nos diz: homem, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. É a mesma coisa que dizer: homem, lembra-te que tu és criatura de Deus, que foste criado para Deus e a Deus há de voltar. Santo Agostinho dizia que criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração andará inquieto enquanto não repousar em vós. É isso que nós fazemos ao longo de todo o nosso percurso terrestre. O nosso coração andará inquieto enquanto não repousar em Deus, porque nós tantas vezes procuramos Deus fora de nós, Deus fora de onde Ele está. Nós procuramos Deus na tempestade, no mar revolto, às vezes no trovão. E o Senhor vem ao nosso encontro na brisa da tarde, nas coisas simples. Então, Santo Agostinho também dizia: ó tarde vos encontrei, beleza eterna, que tão longe vos procurei, tão longe de mim vos procurei, e vós estáveis tão perto. Porque Deus se encontra naquilo que criou. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos somos imagem, mas poucos somos semelhança, porque ser semelhança de Deus prende-se com as escolhas que nós fazemos. Nós somos colocados entre o bem e o mal, e nós escolhemos. E então nós tornamos-nos semelhança de Deus quando nós escolhemos as coisas de Deus. Nem sempre temos essa força e então nós vamos escolher aquilo que é menos bom, aquilo que parece aparentemente que nos afasta de Deus e dos irmãos. Mas Deus está lá sempre a caminhar ao nosso lado. É este o sentido da quaresma. Deus caminha connosco ao nosso lado para que nós façamos uma caminhada de conversão. E muitos dirão que, mas nós já somos cristãos, qual é o tipo de conversão? Nós não somos pagãos e já estamos convertidos. Não, a conversão tem que ser contínua. Ela é diária, ela é a cada minuto, ela deve ser realizada dentro do nosso coração, porque nós nos desapegamos das coisas de Deus com muita facilidade. Então, a quaresma é um tempo forte que a Igreja coloca à nossa disposição para que nós possamos recordar-nos daquilo de quem nós somos e para aquilo que existimos. Então, por isso, nessa grande celebração da quarta-feira de cinzas, nós somos ungidos, somos assinalados, digamos assim, com as cinzas em forma de cruz, e o sacerdote nos diz: homem, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Nesta caminhada, neste processo de conversão que nós somos chamados a viver intensamente, é um processo de conversão interior. Às vezes nós somos convidados a mostrá-lo por sinais externos, mas tanta vez a nossa fraqueza humana fica presa àqueles sinais externos. Deixamos tantas vezes de fumar, deixamos tantas vezes de beber café, deixamos tantas vezes de comer carne, deixamos tantas vezes de fazer despesas extraordinárias com o intuito de chegar ao fim da quaresma e termos alguma coisa para renunciar a favor de
Mas tantas vezes isto é feito de forma mecânica, porque no nosso coração só fica a obrigação. Então o Senhor chama-nos a que esses gestos externos, eles sejam tradutores de algo que está a mudar dentro de nós. A Igreja propõe-nos 3 meios durante a Quaresma para realizar esta conversão interior. Primeiro a esmola, depois o jejum e a oração constante. A esmola porque nos leva a desapegar daquilo que nós temos, da ambição que nós temos em nós próprios, do ter, do possuir, do querer. Então, nós somos convidados a renunciar a isso interiormente, que tenhamos a intenção de que essa conversão seja interna, que da maneira como eu olho para os bens materiais ou para aquelas coisas que eu possuo, que não sejam no sentido do poder obsessivo pelas coisas, mas que eu tenho para que elas estejam ao serviço. Então, entra aqui a esmola, que me leva a abdicar de certas coisas que eu verdadeiramente não tenho necessidade e que são a alimentação do meu orgulho, da minha vaidade. Então, somos convidados a pôr isso de parte para que possamos partilhar alguma coisa com aqueles que menos têm, com aqueles que mais dificuldades têm. E entra aqui a esmola. Depois o jejum. O jejum não é só abster-nos de carne. O jejum, porque o abster-nos de carne, no tempo em que surge a Quaresma, é porque a carne naquele tempo era algo de muito valioso, era algo de muito dispendioso. Então, o jejum não é só o abstermos de carne, porque quando surge na Igreja esta estrutura litúrgica do tempo da Quaresma, há primeiro o Carnaval, há primeiro os 3 dias de Carnaval, e o Carnaval vem precisamente de uma palavra que quer dizer carnavales, quer dizer adeus à carne, não é? Naqueles 3 dias, e depois se preparavam para passar um longo tempo de abstinência longe da carne. Por isso, ainda há este costume de durante a Quaresma não se comer carne, porque a carne era algo de muito valioso. Mas o jejum que nós devemos de praticar, ele tem que ser muito mais interior. Não é só a ausência ou a abstenção de alimentos. Ele deve ser também um jejum do olhar, que nos purifica o olhar, de como nós olhamos para as coisas, de como nós observamos o mundo que nos rodeia. Nós somos convidados, através do jejum interior, a abster-nos dos nossos julgamentos, a abster-nos das nossas concepções para acolher, para aceitar o outro. Nós somos convidados a abster-nos das nossas certezas para vivermos numa única certeza, que é a fé iluminada pela caridade, que é o amor. E depois a oração constante. Está nesta comunhão permanente com o Senhor, de oferta e de escuta, um contato permanente com a Palavra de Deus, um contato permanente com este abrir do coração à Palavra de Deus. Então, na Quaresma, nós somos convidados, mais do que a cumprir ritualismos, que também são importantes, que também são necessários para que uma celebração comunitária se realize e que seja expressão de fé pública, mas que cada um de nós acolha no seu interior esta necessidade de ver a sua vida transformada para viver mais a realidade do amor de Deus. A Quaresma, quando nasceu, primeiramente ela servia para que aqueles que se estavam a preparar para receber o batismo vivessem durante um determinado período intenso de oração, de jejum e de penitência, na grande vigília da noite de Sábado Santo,
eles fossem batizados. Porque antigamente não havia os batismos, como agora há em determinados domingos do ano, né? Antes, toda a gente era batizada, e em adultos, naquele sábado concreto, que era o sábado da grande vigília, da mãe de todas as vigílias, que é a vigília pascal. É uma grande vigília que, no tempo das primeiras comunidades, durava toda a noite, e onde ali se recordava a história do povo de Israel, das maravilhas que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel, da maneira como Ele os tinha conduzido à terra prometida. E nós hoje, na nossa vigília pascal que celebramos nas nossas igrejas, nós somos convidados a viver isto mesmo, depois deste tempo de Quaresma que nos leva à interioridade da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Caríssimos irmãos, nem todos somos chamados a viver estes acontecimentos do Senhor da mesma forma, mas todos somos chamados à santidade, porque o Senhor quer fazer de nós santos, e nós seremos tão santos quanto, na medida mais, nós vivermos estas coisas, na simplicidade, nos nossos lares, nas nossas famílias. Não é preciso ter uma vocação especial de consagração para aspirar pela santidade. Nós temos a obrigação de ser santos na realidade em que nós vivemos. E ser santos não é fazer grandes coisas, porque os grandes milagres que nós atribuímos aos santos, eles vieram depois deles terem feito esta passagem deste mundo à vida eterna. Não, enquanto eles estiveram neste mundo, no nosso plano, eles foram alimentando, eles foram abrindo o seu coração e a sua vida espiritual para viver mais intensamente na alegria de cada momento com o Senhor. A Quaresma também surge na Igreja em determinado tempo para que aqueles que já eram batizados e que de algum modo tinham cometido faltas públicas, faltas graves e públicas, que eram do conhecimento de todos os irmãos, fizessem penitência para que depois eles voltassem a ser acolhidos na misericórdia e na comunidade, para que continuem a viver e a dar testemunho do seu batismo. Então, esta proposta da vivência da Quaresma, para nós também é isto, é que nós reconheçamos o homem pequeno que nós somos diante da grandeza de Deus e que Deus tem a capacidade para nos purificar das nossas imperfeições. Daí a importância, meus irmãos, de nós celebrarmos o sacramento da reconciliação. Mais à frente, no decorrer dos nossos programas, irei fazer uma série de programas sobre os sacramentos, que muitas vezes nós usamos como algumas festas, tanto que os sacramentos que nós alimentamos mais é o batismo, a confirmação e o matrimónio. Mas há outros sacramentos, porque eles são 7, que são igualmente importantes na vida espiritual. E o sacramento da reconciliação é um deles. Às vezes nós não damos conta de como a graça, de como o Espírito Santo nos vai transformando ao longo da celebração do sacramento da reconciliação. E parece-nos que nós estamos sempre a ir confessar o mesmo pecado e caímos sempre nas mesmas coisas. Mas na realidade, na vida espiritual, não é assim. Há de haver um momento que nós não temos que desistir de o fazer, que temos que continuar a fazê-lo, porque há de haver um momento em que nós nos apercebemos: calma, o Senhor já trabalhou isto em mim e realmente eu não me apercebi, mas já fiz uma grande caminhada. Então a Quaresma, caríssimos irmãos, é um chamado à nossa conversão interior. E nós somos convidados a abrir seriamente o nosso coração para que o Senhor cure em nós aquilo que nos faz infelizes, aquilo que nos oprime, aquilo que nos magoa. E o Senhor convida-nos a nós, na esmola, no jejum e na oração, a deixar-nos transformar pelo Espírito Santo
para que nós possamos ser rostos da alegria de Deus. A Quaresma não é um tempo tétrico. A Quaresma não é um tempo escuro, apesar de às vezes os sinais parecerem sinais de luto, não é? Mais concretamente na Semana Santa, que é para dar aquele peso do sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que depois nos leva à alegria da ressurreição. Mas a Quaresma, essencialmente, é um tempo de júbilo interior. Convido-vos a estar atentos a todas as catequeses dominicais, que nós não vamos fazer aqui, mas que tereis na celebração eucarística. E vós vereis que todas as catequeses dominicais nos levam à vida. À vida, uma vida nova, uma vida no Espírito, que nos faz olhar e que nos faz viver e que nos faz amar mais ao nosso redor e começar a experimentar esta alegria do céu já aqui na terra. Caríssimos irmãos, não temos tempo para muito mais porque o nosso programa tem esta limitação, mas deixo-vos à descoberta desta realidade, à descoberta desta grande riqueza que é viver o tempo da Quaresma com um novo olhar, olhando para como o tempo da Quaresma é um presente que Deus nos dá através da Igreja para que nós nos renovemos interiormente e possamos verdadeiramente, quando chegar o domingo da ressurreição, sentir-nos ressuscitados com Cristo. E então nós cantemos todos juntos, continuamos a cantar todos juntos, que nós somos um povo que caminha no deserto para um dia chegar à terra prometida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida, com amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada.